Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Reflexões Estratégicas. Hoje recebendo uma convidada muito especial, a Fernanda Bittencourt, executiva de RH. A Fernanda foi minha colega no mestrado, aí que a gente se conheceu. E eu convidei hoje a Fernanda para participar do nosso programa, para ela poder contar um pouco da experiência dela, que é executiva de RH, contar um pouco da experiência dela, né? A gente poder conversar um pouco sobre RH, recursos humanos. Então, primeiro agradecendo aí a Fernanda, dando as boas-vindas para ela, e já passando a bola aí para a Fê poder se apresentar, contar um pouco da atuação dela, do histórico dela, onde ela trabalha, para a gente começar a nossa conversa. Obrigado, Fê. Obrigado por aceitar o convite aí. Legal, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. A gente estava falando antes, né? Eu gosto de falar dos bastidores. Eu perguntei: é para ser formal ou é para ser informal? Então, eu sou Fernanda, trabalho atualmente na Midea Carrier. Vou falar um pouquinho da empresa mais para frente, mas acho que é legal falar de mim primeiro, né? Para depois a gente conectar com a empresa. Como o Henrique falou, a gente se conheceu no mestrado, a gente concluiu em 19, né? A gente começou em... Se engasgou. A gente começou em 17 e concluímos em 19. Então, sou pedagoga de formação, tenho mestrado em gestão de negócios, que foi um super desafio, e talvez a gente possa falar aqui um pouquinho de como é que é isso, né, no mundo executivo, e de como a carreira acadêmica é positiva, né, no mundo executivo, embora custe bastante esforço. Sou mãe da Gabriela e da Rafaela, que já tem 11 anos, e atualmente moro em Manaus, há 3 anos já fecharam 3 anos da minha experiência aqui, e compartilhar um pouco disso com vocês também pode ser legal. E a minha história com a Midea Carrier começou há 7 anos atrás. A Midea Carrier, no Sul, principalmente, é super conhecida, né, pela marca anterior, que era Springer. Até então, né, até aquele momento, Springer, nós éramos uma empresa essencialmente de climatização, que produzia ar-condicionado, fosse de grande porte ou, né, split e ar-condicionado de janela, que a gente chama de linha residencial. De 2011 para cá, nos últimos 10 anos, nós nos tornamos Midea Carrier, então mais da metade da companhia foi adquirida por um grupo chinês, que é a Midea, com o objetivo de nos tornarmos uma empresa de eletrodomésticos, e não só de ar-condicionado, não só de climatização. Então, nos últimos 10 anos, a gente vem passando por uma transformação de negócio, buscando, então, nos transformarmos numa empresa de eletrodomésticos, e de sermos conhecidos como empresa de eletrodomésticos. Acho que nos últimos 3 anos, a gente cresceu bastante nesse mercado de eletrodoméstico, entrando em adegas, fritadeira, aspirador de pó, micro-ondas, lave-seca. Eu estou falando dos itens que eu tenho, dos que eu já comprei, que eu estou lembrando. Frigobar, coifa, enfim, um monte de coisa. Foi um super desafio para o negócio, para a RH, para os executivos, porque a gente teve que se reinventar como uma empresa que não é a primeira do mercado, porque quando a gente fala de eletrodomésticos, nós não somos a primeira do mercado, né? E entrar nesse mercado que para a gente não é o mercado que a gente domina como ar-condicionado. Então, tem um desafio de não ter o know-how, né? Não conhecer o mercado, não conhecer o produto, não ter tempo para desenvolver tudo que a gente precisa internamente de conhecimento, então ter que buscar muito profissional do mercado, de errar bastante, aprender bastante, né, com os erros. Então tem sido um processo de transformação de negócio e de mudança de cultura bem interessante. E aí, nos últimos 3 anos, então, eu recebi o convite para gerir a fábrica de ar-condicionados e micro-ondas que fica em Manaus. É a maior fábrica da Midea no mundo fora da China.
A gente aqui hoje tem, no período, né, de baixa, que não é o período de verão, vamos dizer assim, que é o período que a gente mais produz, em época de baixa a gente tem 800 pessoas, em época de alta, que é segundo semestre para produzir verão, a gente chega a 1.600 pessoas só nessa unidade. Então, é complexo, é bacana, um negócio que se transforma todos os dias, e tem sido uma experiência pessoal e profissional para mim muito bacana, muito legal. Me corrige se eu estiver enganado, pelo que eu entendi, tu estás na empresa antes da aquisição, vamos dizer, dessa parte que foi a entrada de um grupo chinês, isso? Não, não, eu entrei, eles já estavam. Eles entraram em 2011 e eu entrei em 2004. Eu entrei em final de 2004. Uhum. 2014, desculpa. Não, 2014 eu entrei. Eles entraram em 2011 e eu entrei em 2014. Tá, entendi. Porque uma pergunta que eu queria te fazer, eu lembro das nossas conversas de tu já ter me contado que houve essa compra, né, dessa parte, e hoje o controle da empresa é meio chinês e meio americano, é isso? É isso mesmo. Eu te faço essa pergunta primeiro para lembrar, né, da informação, mas para te perguntar assim como que é conviver com culturas diferentes, né, com origens diferentes, né? Imagino que desde a questão da língua, né, e outras questões culturais, como que é isso? Tá num ambiente que é meio americano, meio chinês, né? Conta do ponto de vista assim até de RH mesmo, né, de Sim. formação dessas pessoas, de receber essas pessoas aqui no Brasil, né? Como é que é esse mix dessas culturas diferentes dentro da empresa? A Mideia tem 51% de participação, então ela é majoritária, né? E por ser majoritária, ela tem prioridade, né, nas decisões e no modelo de negócio. É claro que existe um conselho, né? Um conselho que é formado por representantes da Mideia e da Carrier, e que eles se reúnem a cada 3 meses para acompanhar o negócio e também para deliberar alguma decisão importante que precise do acordo das duas partes, de acordo com o contrato que eles têm, porque nós somos uma joint venture, né? Mas hoje nós somos uma cultura muito mais tendendo para uma cultura chinesa, que é alto foco em resultado, decisões rápidas, tomada de risco. E isso, para quem vem de uma cultura americana, que é muito parecida com a cultura brasileira, assim, que é uma cultura que planeja muito, que pensa muito, que não pode fazer errado. A cultura, né, do fazer certo da primeira vez, do sistema, né, do sistema dos japoneses, né, que nos Estados Unidos funcionou super bem para a indústria. Os chineses já fazem um pouco o contrário a isso, né? Não interessa como é que vai ser a primeira vez, vamos fazendo e a gente vai aprendendo conforme a gente vai errando, né? Isso traz para eles tudo que a gente vê, né, do que a China se transformou em tão pouco tempo, né, de inovação, de tomada de risco, de não ter medo, né, de serem mais desbravadores. Mas quando a gente tem uma cultura que é como a nossa era, né, que é uma cultura super conservadora, a gente precisa romper muitas barreiras. Isso passa por trocas de pessoas que não se adaptam ou que não dão a velocidade, né, que o negócio pede. Sim. O que é interessante disso, né? Conviver diretamente com a cultura chinesa, e foi a primeira vez que eu tive esse privilégio, porque é um privilégio, conhecer uma cultura que é muito diferente da nossa, né? Eles desembarcam para trabalhar num país sem nunca terem saído do seu país de origem, sem falar nenhum outro idioma, somente o idioma deles, e ficam. Onde a empresa mandar eles ficarem, eles ficam, né? E aí muitos deles vêm para cá sem falar inglês, falando mandarim, primeira vez, né? Fora daquela bolha que é a China, que se abriu há 60 anos. Muitos deles não conhecem informações sobre a cultura mundial.
é interessante quando a gente conversa com eles sobre variedades ou assuntos diversos, porque nem todos eles sabem, porque se eles não são ocidentalizados, se eles não tiveram outras experiências, eles não sabem, né? Eles não sabem o que significa o cristianismo, né? A figura de Jesus Cristo, eles não sabem quem foram os Beatles, eles não sabem que Inglaterra tem rainha, eles não sabem. Sim. Então ao mesmo tempo que eles sabem muito sobre negócio, eles não sabem o que acontece, né, fora desse mundo que eles cresceram. E essa questão da informação ser muito controlada na China também é um ponto que faz com que eles preservem isso, né, de viver na bolha. Eu tive a experiência de passar 10 dias na China, fui para a China em 2020, antes da pandemia, cheguei quando a pandemia estourou, e é isso, não tem imagem ao vivo, né? Tudo que passa lá da CNN foi gravado e foi liberado por alguém para ser transmitido. O que não pode ser liberado não é transmitido, né? Nem não chega. Então é muito doido. E você fica pensando no paradoxo, né? Como é que uma cultura que é um ambiente altamente controlado consegue produzir o que eles produzem? Não é produzir só em gerar mão de obra. Eles já passaram a barreira de produto chinês ser produto barato e produto sem qualidade, de que são empresas que exploram mão de obra, passaram essa barreira, né? Agora eles são empresas que trabalham com tecnologia, onde quando a gente quer ter referência de alguma coisa, a gente olha para o que a China está fazendo, porque a gente sabe que eles fazem muito antes. Então é muito interessante, é curioso, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque nós nunca seremos, né, chineses. Nós somos brasileiros que trabalham para uma empresa de uma cultura ocidental, ou uma cultura oriental, desculpa, que é muito diferente da nossa. Então, acho que é capacidade de adaptação de ambos os lados, né? Da cultura chinesa entender o que é local, o que pode ser local e o que não é corporativo, e o que é corporativo, o que é decisão de negócio, e o que é respeitar a cultura local. Então, tem sido interessante. Já foi mais traumático, quando ambos achavam que cada um tinha que atender só o seu ponto de vista. Quando se percebeu que dava para chegar num acordo e dizer assim, tá bom, algumas coisas eu posso abrir mão, né? Eu acho que quando se chegou nesse acordo do que cada um pode abrir mão, começou a ficar melhor. A resistir menos, né? Sim. Só para ficar claro depois para quem for nos assistir, o controle acionário hoje, esse 51%, é chinês ou americano? É chinês. É chinês. Tá. E eu queria, em cima do que tu comentou, que eu acho que é uma curiosidade bem interessante, né? Esses 10 dias na China. Tu deu o exemplo de não ter o ao vivo. Nos conta mais, assim, como é que foi essa experiência? Eu lembro, acho que a gente se encontrou, não sei se foi antes ou depois, acho que foi até depois. Foi quando tu voltou, eu acho. Eu acho que foi. Eu acho que a gente se encontrou depois, Porque verdade. tinha aquele burburinho do coronavírus, mas não era real ainda no Brasil. Eu lembro que tu me comentou, mas só um tempo depois que estourou no Brasil. Como é que foi passar 10 dias lá, assim, do ponto de vista de... Enfim, que nem isso que tu disse, essas coisas que para nós é um pouco maluco, assim, é muito fora da nossa realidade. E como é que foi conhecer lá o negócio em si, como que o negócio funciona lá, né? Então, não só pessoalmente para a Fernanda, mas também do ponto de vista de negócio, como é que foram esses 10 dias lá, assim? Acho que a experiência de viagem, seja ela pessoal ou profissional, ela sempre te traz quando tu olha, quando a tua curiosidade vai para um viés de cultura, né? De tentar, de entender, tipo assim, tá, como é que eles chegaram até aqui, né? Por que que isso existe? Por que que esse pensamento é desse jeito, né? Por que que pensam dessa forma? Então, nível cultural foi muito importante, porque fez exatamente o que eu pensasse no que eu estava trazendo antes, assim, né? Do quanto é difícil para uma pessoa, porque eu passei por isso, né? Mesmo falando um outro idioma, que é o inglês, não adianta nada eu falar inglês e chegar no lugar que as pessoas não entendem inglês, né? Sim. E a gente acha que é óbvio que a gente tem que saber inglês para se comunicar com o mundo inteiro,
às vezes o inglês não vai te ajudar, né? Então, trabalhar empatia, se colocar no lugar do outro, para mim foi um exercício tremendo. E quando a gente fala do mundo dos negócios, é isso, a gente vive num mundo globalizado hoje, que a gente fala com pessoas do mundo inteiro e que nem sempre a tua perspectiva é a mesma da pessoa que está do outro lado negociando contigo ou trabalhando contigo, né? Então, para a cultura também aquele ditado de que o óbvio não é óbvio para todo mundo, né? Profissionalmente é enriquecedor porque você vê tudo que acontece antes, assim, né? Você vê a coleção da próxima estação ali, você vendo, sabendo que isso vai chegar para a gente no Brasil daqui a 2 anos. Então, isso é muito legal. Você vê a tendência, você vê o que a empresa está pensando, no que ela quer se transformar, porque isso é um drive importante para negócio, né? Quando você tem uma corporação dizendo, olha, eu quero me transformar numa empresa de tecnologia, eu não quero ser vista como uma empresa que fabrica mais eletrodomésticos. Aí a gente pensa assim, cara, eu no Brasil não cheguei nem a ser a empresa conhecida como eletrodoméstico. Quando é que eu vou chegar a ser a empresa de tecnologia? Sim. Né? Então a gente começa a alinhar alguns pontos e saber qual é o direcionamento de negócio, para onde a empresa quer levar, para onde ela quer crescer, né? E você consegue olhar para o seu gap, qual é o meu gap agora, né? E aí isso vai determinar a sua velocidade nessas tomadas de decisão. Bom, eu preciso tomar decisões mais rápidas porque eu preciso avançar, né, em alguns anos aí para poder chegar naquilo que a corporação, né, ou que o corporativo ambiciona. E esse foi um ponto que para mim profissionalmente foi muito legal, né, poder ter contato direto com o que o negócio pensa e poder fazer essas conexões de onde a gente está hoje no Brasil e de que forma recursos humanos aporta capital intelectual para isso é importante, né, porque é isso que me direciona, que me diz, tá bom, qual é o meu papel aqui, né? Perfeito. Sim. Acho que isso é muito importante. Até em cima dessa pergunta, e em cima do que tu disse antes, eu queria te perguntar assim, tu comentou a empresa, ela teve uma decisão de mudança, de virada, que sai desse foco da climatização e vai para produtos domésticos, né? Vamos dizer assim, eletrodomésticos, etc. Essa mudança, né, e agora acrescentando isso que tu diz, do corporativo tá puxando essas tendências, essa visão, né, e a parte que tu diz assim, bom, então eu consigo ver o gap, eu consigo ver, né, aonde eu tô e aonde que a empresa quer estar, né, e que é onde a China já tá puxando, né? Como é que foi esse trabalho, essa transição do ponto de vista de RH, que nem tu disse? Bom, da mesma forma que uma pessoa que estava antes da aquisição, etc., daqui a pouco se adapta ou não se adapta à cultura, daqui a pouco essa pessoa já não encaixa tão bem como era antes. Da mesma forma, quando a empresa muda um pouco o seu negócio do ponto de vista competência que vai precisar, habilidade que vai precisar das pessoas. Como é que foi esse processo, olhando para trás, né, em retrospectiva, para a empresa conseguir essa mudança? Que é o que tu disse. Hoje, no Brasil, a empresa está brigando, competindo para se consolidar nesse mercado. E a China já tem uma visão muito mais à frente, que daqui a pouco vai passar essa ideia de eletrodoméstico e vão vir outros segmentos, porque no fundo a essência do negócio é tecnologia. E com tecnologia eu faço coisas diversas, né? Que até tem que ter, imagina, um cuidado de não fugir muito ali do core business do negócio, né? Nos conta como é que é essa experiência de quem está no RH e está vendo isso, enxergando isso e está trabalhando nisso. Legal. Só reforçar um ponto, a gente não deixou de ser uma empresa de ar-condicionado. A gente continua sendo uma empresa de ar-condicionado, a gente continua sendo líder de mercado de climatização, mas a gente agregou um produto, um nicho de mercado que antes não era da nossa expertise, que é eletrodomésticos. Então, o que antes era uma coisa só, agora virou isso e mais um monte de coisa, né? Então, a gente continua tendo que dar conta do mercado de ar-condicionado, de climatização, que hoje é
70% do nosso faturamento, né? Para entrar no mercado de eletrodomésticos. E aí, o que mudou? Eu acho que eu falei um pouquinho disso no início, mas mudou a velocidade que a gente queria fazer essa transição, né? Porque eu não ia conseguir fazer essa transição tendo somente profissionais que só pensavam em ar-condicionado. Eu tinha que trazer pessoas que já viviam o ambiente de eletrodomésticos para dizer como é que faz, né? Como é que faz esse negócio? Porque é um consumidor diferente, é um mercado diferente, são competidores diferentes, é tecnologia, é design, porque ar-condicionado não tem design, né? Sim, é bem funcional. Ele é funcional. E quando a gente olha para eletrodomésticos, a gente tem que se preocupar com design. Porque as pessoas compram porque elas querem um eletrodoméstico que orne com o estilo do local onde ele vai ficar, que tenha cores diferentes, que tenha tamanhos específicos, que seja de embutir, que não seja de embutir. Então, as pessoas querem objetos quase que exclusivos, né? Que eles pareçam quase que uma obra de arte, quando a gente fala, né? De eletrodomésticos, televisores, essas coisas de casa, que compõem, né, o nosso mobiliário. E a gente não sabia pensar nisso, né? A gente não tinha área de design, a área que olhava para a tendência de consumo, a área que fazia pesquisa com o cliente para saber, para desenvolver produto, não tinha. E as pessoas que trabalhavam em ar-condicionado e que trabalham até hoje também não tinham, até as pessoas aprenderem, a gente ia perder timing de mercado. Então, uma das estratégias foi começar a trazer executivos que falavam essa língua, que entendiam desse mercado. Então, aos poucos, a gente foi criando novas estruturas, né? A gente criou uma estrutura de marketing com gerentes de produto por categoria de produto, né? Porque antes a gente só tinha de ar-condicionado, a gente expandiu, né? Para refrigeradores, para eletrodomésticos que a gente chama de small appliance, para linha de lavanderia, linha de cocção. Então, eu tenho pessoas dedicadas pensando em desenvolvimento para essas linhas. A gente trouxe alguns executivos do mercado, né? Algumas pessoas não se adaptaram e saíram naturalmente, mas eu acho que também tem outro ponto que acontece em qualquer negócio e com qualquer transição, é ciclo de carreira, né? Qual é o tempo ótimo para eu ficar numa organização? Não sei. Cada um tem o seu ciclo ótimo, né? Cada um sabe qual é o seu ciclo ótimo. Para algumas pessoas é 5, para algumas é 7, para algumas é 10, para algumas é a vida inteira, né? Mas só quem sabe o tempo ótimo é a pessoa e a organização, né? Então, algumas foram saindo naturalmente, encerraram seu ciclo e dizer assim, olha, até aqui eu contribuía, daqui para frente eu acho que eu não contribuo mais com o que o negócio precisa, então vamos fazer uma mudança, né? Então, a gente também fala de profissionais maduros suficientes para entenderem isso, então, mas a gente teve de tudo. Teve trazer profissional do mercado, teve profissional sendo desligado por performance, e teve profissional dizendo, vamos programar minha saída porque eu não consigo mais entregar o que vocês precisam. E aí, como é que entra o RH nessa história, né? O RH nessa história entra justamente fazendo esses desenhos, né? Tá bom, o que a gente espera para o negócio, né? Como é que a gente monta uma estrutura? O que a gente precisa? Vamos ser mais conservador no início, vamos montar uma estrutura menor e testar para ver se ela funciona mesmo, e aí depois a gente vai crescendo. Com quanto tempo a gente consegue crescer organicamente, com quanto tempo a gente consegue crescer com pessoas dentro de casa, né? Com quanto tempo a gente consegue criar a gente mesmo conhecimento para sair transferindo conhecimento interno. A gente está nessa fase agora, a gente passou por isso, olha, 10 anos, e agora, nos últimos 4 anos, que a gente conseguiu realmente entrar numa linha onde a gente conseguiu estabilizar e já está conseguindo criar essa mentalidade interna. Mas o RH entra, eu acho que em vários aspectos. Entra, primeiro, conhecendo do negócio e sabendo, tá bom, onde é que está o gap e como é que eu ajudo, né? Porque muitas vezes a ajuda do RH é numa provocação, né? Porque as lideranças executivas estão tão acostumadas em pensar no resultado e no resultado de curto prazo, no resultado automático, que muitas vezes o papel do RH ele é muito consultivo. Ele é assim, tá bom, vamos parar para pensar. Vamos tomar essa decisão agora? Tá bom. O que pode dar errado? A gente está preparado porque vai dar errado? Se a gente não está, quem sabe vamos esperar um pouquinho para tomar a decisão e vamos, né, pensar no que acontece depois.
Então, acho que compartilhar isso, ser consultivo e compartilhar um pouco dessa responsabilidade na tomada de decisão, acho que é o principal papel do RH. Não é criar política e procedimento, não é treinar, não é só isso, né? Mas acho que tem algo antes disso, né? Porque o RH também operacionaliza, mas acho que tem algo antes disso. Antes de eu criar procedimento e política, eu tenho que saber para que eu estou fazendo, né? Sim. E se isso realmente vai levar a empresa para o patamar que ela quer. É o que eu acho, assim, né? Sim, mas aí tu entra num ponto que eu queria puxar, que é assim, a gente no nosso trabalho, eu e o Maurício, a gente tem muito a gente acredita muito, acho que tem crenças e valores que a gente compartilha, que acho que tu compartilha também, de o RH é um departamento estratégico, é um departamento importante, né? Não é dizer se é mais ou menos que os outros, mas é o que tu disse, não só fazer política e procedimentos, mas participar da decisão, participar dessa instância estratégica, né? Como é que, a pergunta assim, de forma geral, né? Como é que tu cria um RH assim? Como é que se coloca um RH nesse patamar? Aí eu imagino, ou quando tu entrou, já existia essa importância e o RH já tinha esse destaque, ou foi construído, né? Claro que se já tinha, é um pouco mais fácil ou menos difícil, né? Mas até para outras pessoas que estão nos escutando, que vão assistir, né? Que acreditam nisso, naquela ideia, pô, a empresa é feita de pessoas, se a empresa é feita de pessoas, uma das partes mais importantes é como eu desenvolvo essas pessoas, né? Como é que eu faço o RH participar das decisões. Nos conta um pouco qual que é a tua visão, assim, para tornar o RH realmente um departamento estratégico participando dessas tomadas de decisões estratégicas. Eu não sei se eu tenho essa resposta, tá? Mas eu vou tentar formular. Acho que sim, trabalhar numa empresa que reconhece a importância é fundamental, e eu percebo que eu trabalho numa empresa que tem isso como um valor, mas eu acho que é 50-50, sabe? A empresa entende que isso é importante, mas se quem está na área não se dá a devida importância, não se dá o valor, Perfeito. não funciona, né? Então, acho que a gente saber aproveitar os espaços que são dados são importantes, né? Como é que a gente faz isso? Entendendo o negócio, fazendo networking, conhecendo as pessoas, exercitando influência, falando coisas que podem ser besteiras e ok, né? Sim, Todo se mundo fala. expondo, participando. Sim, se expondo, se colocando de forma adequada, ou eu não vou me colocar para um grande público, mas né, depois eu vou chamar um ali e vou dizer, deixa eu ver se eu entendi. É isso mesmo que está acontecendo, né? Porque a gente tem que validar as nossas hipóteses, sabe? E muitas vezes eu vejo profissionais de RH que têm medo de validar suas hipóteses, que têm medo de dizer assim, tá, será que isso que está acontecendo, né, pode ser por isso, ou não? Né? Então o RH tem que participar. Ele tem que se fazer necessário. E se fazer necessário é dizer assim, cara, eu quero que o executivo, antes de tomar decisão, fale comigo. Eu quero que ele pense no que a Fernanda está pensando. Ou o que a Fernanda vai pensar se eu tomar essa decisão. Né? Eu quero que eles entendam qual é o impacto de uma decisão mal tomada quando a gente fala em pessoas, né? Que impacto isso traz para o negócio? Traz impacto de imagem, traz impacto financeiro, traz impacto jurídico, legal, traz vários impactos, né? Como é que a gente olha para tudo isso e mesmo assim decide tomar a decisão? Acho que esse é um ponto importante, porque o RH também está para suportar a empresa quando ela toma decisões de alto risco. Ela tem que saber como é que ela protege quando são decisões de alto risco são tomadas, né?
Eu não posso simplesmente dizer, não, eu como RH não valido essa decisão. Não, eu valido essa decisão. Eu posso dizer que poderia ter sido por um outro caminho, mas se a empresa optou pelo caminho de maior risco, eu tenho que tomar a decisão junto. E muitas vezes a área de RH não toma a decisão junto. A área de RH não se coloca no papel que ela deveria ter, né? Mas eu acho que é uma construção, sabe, Henrique? Eu acho que é uma construção e eu construí essa visão ao longo dos profissionais que eu fui tendo o prazer de trabalhar ao longo da minha carreira. Sejam eles maravilhosos, incríveis, ou sejam eles não tão bons, né? Tipo assim, cara, isso aí eu não vou fazer, né? Porque eu vi a consequência, eu vi o que aconteceu, né? Então, assim, cara, eu já vi o que aconteceu, não preciso passar por isso, né? Sim, Então, aquela acho... coisa, é importante saber quem que a gente quer usar como referência positiva e referência negativa. Aquele ali eu não quero Isso. ser aquele ali. E muitas vezes a tua referência positiva ou negativa não está só na organização que você trabalha, está em outros lugares. Ou não necessariamente na figura de um executivo, mas está numa figura de um amigo seu que fez alguma coisa e deu, né? Deu muito errado, está na sua família, está em alguém. E aí você pensa assim, cara, não, quando eu tiver que tomar uma decisão, eu não vou usar essa competência, entendeu? Essa competência eu não preciso fazer dessa forma. Então, como é que a gente está o tempo inteiro aprendendo? E esse também é um dos papéis do RH, né? De alertar as pessoas para isso. Cara, a gente está o tempo inteiro aprendendo, a gente está o tempo inteiro absorvendo. O que a gente vai absorver? O que eu vou aprender? Né? Porque tudo é consequência do que a gente aprende, do que a gente ensina, do que a gente aplica. Então, se eu aprender errado, tá bom, de repente o ambiente que eu trabalho é um ambiente que aceita, e ok, né? Mas eu acho que tem isso, assim, de você que, quando a gente fala, voltando para o ambiente corporativo, organizacional, você tem que se identificar cada vez mais com os valores daquele lugar que você está se propondo a fazer parte, né? Porque hoje não é só uma escolha da empresa, é uma escolha do profissional. O profissional tem que escolher trabalhar naquele lugar, né? As pessoas não podem mais ficar achando que a empresa dita o que eu vou fazer, né? A empresa domina a minha vida. Não, gente, o mercado hoje tem milhões de oportunidades, mas milhões que a gente nem imagina. Isso que a gente conhece bastante, né? Milhões de oportunidades, né? Então a gente tem que protagonizar esse momento. Eu não posso deixar que a empresa decida o que vai fazer comigo, né? Então a gente tem que ter... E ainda mais agora também o momento de home office, né? Tu trabalha de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo também. Ampliou as possibilidades e a concorrência de mão de obra, principalmente empresas desse nível, que eu Sim, imagino que aumentou muito essa concorrência também, né? sim, aumentou muito. Aumenta a concorrência, as pessoas estão mais exigentes no sentido de, não, eu quero trabalhar de casa. Agora que eu sei que tem empresas que aceitam trabalhar de casa, não, eu não aceito ter que sair de casa e perder tempo no uma hora de trânsito para fazer a mesma coisa que eu faria em casa para um outro lugar, né? Não é só sobre dinheiro, né? As pessoas repensaram, e aí, quando a gente fala, e aí é um ponto importante, né, do papel do RH, é trazer para os executivos o que acontece fora da bolha, né? De assim, cara, não dá mais desse mesmo jeito. Eu não posso simplesmente achar que eu vou chegar para as pessoas e dizer assim, não, olha só, eu sou a empresa, tu tem que trabalhar para mim, né? Tu não pode me dizer que não. Como assim não aceitou? Como assim recusou a proposta? Né? E aí a gente tem que trazer o contraponto do que está acontecendo fora e dizer que, cara, não é mais assim, né? Não é mais assim. E aí, às vezes, a gente, eu vou te dizer porque eu já passei por isso, eu tenho que montar relatórios e relatórios e relatórios com evidências para dizer assim, eu estou falando a verdade, não é porque eu não quero ter trabalho, sabe? Eu estou falando a verdade. Mas às vezes a gente tem que evidenciar, porque o ambiente corporativo que a gente vive ainda é assim. Então, o ambiente corporativo não mudou na mesma velocidade, mesmo com pandemia, mesmo com todo o processo, né, de aceleração da digitalização que a gente passou nos últimos 2 anos. A gente agora já achar que é super normal a gente fazer todas as reuniões online, a gente não viajar mais para fazer nada, e a gente estava falando antes, né, que você disse, nossa, não está viajando mais. Eu disse, cara, uma vez a cada 2 meses, porque não precisa.
É bacana? É. É legal? É uma experiência diferente você fazer uma reunião presencial? É. Mas precisa? Não. Né? Sim, Mas como é que as empresas se adequam a isso? Muitas não se adequam, porque vivem modelos de negócio tradicional. sim, sim. Pois é, eu ia te perguntar isso, como é que foi esse, esse momento para a empresa e para ti de adaptação de questão de pandemia, home office. Claro, nós estamos falando de uma multinacional gigante que tem, bom, uma puta estrutura, com certeza. Estava mais preparado do que a maioria, mas também deve ter sido super difícil, né? Como é que foi esse momento de adaptação que primeiro que provavelmente vocês por ter o corporativo na China já tinham uma dimensão do que estava acontecendo e o que ia acontecer no Brasil melhor do que outros, né, players. E como é que foi essa transição para vocês e como é que é o trabalho do RH para dar suporte e apoio para isso? Eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que tem um fluxo de valor completo. Que ela produz, ela desenvolve, ela produz, ela vende e ela entrega, né? E ela vende nos mais diversos canais. Eu vendo pelo e-commerce, eu vendo em loja própria, eu vendo para distribuidor, eu vendo direto para o cliente. Então, eu tenho várias personas aí, né, para analisar. E por ter um fluxo de valor tão complexo e tão completo e complexo, a gente viveu ele em fases diferentes. Por exemplo, a gente tinha que manter a fábrica funcionando. Porque como é que eu ia vender se não tivesse quem produzisse? Sim. Né? E como é que você Sim. faz para manter uma fábrica funcionando em plena pandemia, onde ninguém está saindo de casa e todo mundo está ficando doente, está morrendo? Né? E aí você percebe o quanto é importante você ter uma conversa transparente com as pessoas, o quanto é importante você ser vulnerável, se você dizer assim, eu estou no mesmo barco, porque se acontecer comigo, vai acontecer com vocês e está todo mundo aqui pela mesma causa, né? De você dizer para as pessoas que você não tem todas as respostas, mas que, né, tá todo mundo aprendendo junto, acho que foi um momento diferente. Mas a gente viveu tudo isso em situações diferentes. Eu mantive uma fábrica funcionando nos últimos 2 anos, eu não fiz home office, eu trabalhei todos os dias, saía de casa todos os dias para ir para a fábrica, por mais que eu pudesse ficar em casa, né? Mas não fazia sentido, porque Mas aí foi uma atitude pessoal tua ou foi uma orientação? não, foi uma decisão pessoal, assim, olha, Fernanda, você pode ficar em casa porque, né? Mas eu entendia que naquele momento era importante eu estar lá, né? E aí, assim, aí é um valor pessoal. Eu não posso dizer, eu não posso aplicar regras diferentes, sabe? Sim. Se Sim, vale para mim, por que vai não tu vale para o lá outro? que eu vou ficar em casa. Então. E principalmente eu que estava no mesmo ambiente. Quando eu falo de pessoas que não estão no mesmo ambiente, né? Eu disse assim: eu tenho um corporativo lá em São Paulo, é um escritório, não tem nada a ver com fábrica, é um escritório. As pessoas podem ir todas para casa e ficar trabalhando de casa? Podem, né? Agora, eu mandar algumas pessoas para casa e dizer, vocês são obrigados a trabalhar, porque quem está na linha de montagem é obrigado, não tem alternativa, né? Para mim não funciona, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Sim, Não funciona. tu fez questão de dar esse exemplo. Tu poderia ter ficado em casa, tu fez questão de dar esse exemplo e materializar, tangibilizar a ideia que a gente está no mesmo barco. E a gente estava, né? Todo mundo estava, porque a pandemia foi uma doença que não olhou para situação econômica, social, religiosa, Sim, sexual, departamento, sim. né? Ela atingiu todo mundo, não interessa quem tu era, onde tu morava e do que tu vivia. Então, para mim, isso foi importante. Eu acho que isso humanizou mais,
sabe? Aproximou as pessoas de assim, a gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Embora eu acredito que a gente sempre está no mesmo barco, mas às vezes a percepção do outro pelo ponto de vista dele pode não perceber isso, né? Porque ele tem outras vivências, outras experiências, traz outras coisas que pode não enxergar a intenção, né? Pode não valorizar a intenção. Então a pandemia trouxe isso, né? A fábrica trabalhou seguindo todos os protocolos de segurança, todos que podia e que não podia. As áreas, né, fora que podiam fazer home office fizeram, estão até hoje, né? A gente tem o headquarter ainda em situação de rodízio, né? Porque a lei em São Paulo estava exigindo, né, que as empresas mantivessem um percentual de ocupação. Em Canoas, a gente tem áreas e pessoas que podem ficar em home office, áreas de fábrica que não dá para ficar em home office. Então, a gente acha uma alternativa para ajustar, né, todos os públicos, o que é bom, né? Não tem uma regra única para todo mundo. Tem eu saber que a exigência do lugar onde eu trabalho é aquela, e eu saber se eu topo seguir ou não topo seguir, né? Porque, de novo, ninguém é obrigado a absolutamente nada hoje em dia. Nada, né? Então as pessoas podem escolher. E eu falo isso bastante, porque eu acho que nada é mais frustrante do que a gente trabalhar infeliz. Com certeza. Né? Então, as pessoas poderem escolher e saber que elas podem escolher é um ponto importante, que de repente, há poucos anos atrás, a gente não podia, né? E a gente ainda tem pessoas que acham que não podem escolher. Mesmo jovens, mas aí eu acho que é outro papo, né? A gente fica achando que os jovens são moderninhos e tal. Sim. Nada. Então tem para tudo, né? Não tem nada a ver com geração, não é geracional, né? Mas é um outro universo dentro de RH, né? Como é que você gere gerações? Sim, sim. Pois é, aí tu entra num. A pergunta ela é geral para que quem for nos escutar possa pensar no seu caso, mas que tu também possa trazer a visão, né, dessa pergunta que é quais são assim hoje para ti os principais desafios de forma geral de RH. Claro, isso varia muito do estágio da empresa, etc., mas de forma geral e os principais desafios que tu está vivendo, né? Claro, nós não vamos entrar no detalhe, mas quais são hoje, na tua visão, os principais desafios de um departamento de recursos humanos? Tu comentou, tem essa questão das gerações, é complexo, né? Conseguir administrar isso. Não, eu acho que a questão das gerações, sim, ela é complexa, mas a gente sempre vai ter que administrar. Porque sempre vai existir uma nova geração. Sempre vai, né? Eu sempre vou administrar. Então, esse papo é meio chovendo molhado, né? Ele é complexo, ele é. Mas a gente tem que gerir, né? Eu não vou ter uma empresa só com pessoas de 30 anos a vida inteira, nem só de 20, nem... Não dá. Mas, no meu ponto de vista, o mais complexo é ser visto como parceiro de negócio. A área ser vista. A área ser vista como parceira de negócio. Porque aí você tem que manter toda a sua estrutura num nível de entrega muito alto. E nem todo mundo está na mesma curva, né? De aprendizado, de desenvolvimento, nem todo mundo está. Então, você tem aqueles que ficam mais expostos, e aí você tem aqueles que estão aprendendo, né? Mas é quase que manter reputação, assim, né? Você tem que manter todo mundo na mesma linha. Você tem que saber quem é que você manda, né, para a linha de frente. Você tem que saber como é que você expõe as pessoas do seu time para que você não perca a credibilidade. Para que você consiga, para que você continue sendo visto como um parceiro, né? Gerir esse equilíbrio é desafiador. Gerir as transformações das equipes é desafiador, porque, né? Se você está com a equipe redonda, alguém sai, você tem que começar tudo de novo. Como é que você faz isso? E não é uma dor só de RH, é uma dor para todo o executivo, né? Para todo o gestor. Toda vez que você está lá, está redondinho, está funcionando, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Quando chegou
né? No estágio ótimo ali, alguma coisa vai acontecer, então já se prepara. Tem que estar sempre atualizado, tem que modular a comunicação o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você fala com públicos diferentes o tempo inteiro. Você vai falar com o chão de fábrica, você vai falar com o público administrativo, você vai falar com executivos, você vai falar com consultoria, né? Você vai falar fora, você vai falar nas redes sociais, né? E aí tem a questão de controle, né? O que a gente controla e o que a gente não controla, como é que a gente gerencia tudo isso. Cara, acho que são vários desafios. Eu acho que são vários desafios, eu acho que é por isso que é gostoso, né? São várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Mas o principal desafio para mim é. Eu me acordo todo dia de manhã e pergunto se eu ainda entrego o que a empresa precisa, sabe? Eu me colocar em constante atualização, assim, será que eu ainda sou a melhor pessoa, sabe? Será que eu sou a melhor pessoa para fazer isso? Será que tem alguém que possa fazer melhor? Será que eu posso fazer uma outra coisa diferente? A gente olhar com humildade para esse processo de aprender e perceber que talvez tem outras pessoas que façam melhor, né? Sim. Sim, E tu diz saber que essa visão individual, quando tu acorda a e visão tal. individual. E imagino que na Tu me perguntou empresa, qual era o meu desafio pessoal, né? O sim, meu desafio pessoal é olhar para isso e pensar assim, cara, eu não quero ser enganada pela minha vaidade, né? Eu quero olhar para isso e pensar assim, será que eu sou a melhor pessoa para fazer isso? Será que eu ainda sou a melhor pessoa para fazer, né? sim, sim. Eu acho que é me questionando que eu consigo me reinventar, que eu consigo fazer diferente, que eu busco alternativas, que eu vou estudar alguma outra coisa, né? Que eu não paro no tempo, que eu vou buscar aprender sobre novas tecnologias, sobre coisas diferentes que acontecem. Eu acho que esse também é o papel de qualquer profissional, né? É olhar e pensar, perguntar todo dia, será que eu ainda faço o melhor que eu posso, né? Para esse negócio? Porque de repente chega um momento assim, cara, para esse negócio aqui eu não tenho mais o que entregar, mas talvez eu tenha para entregar em outros lugares, né? Sim, sim. Sim, esse é o ponto que eu ia comentar, essa visão individual e essa visão de, dentro da empresa, de certa forma, que nem tu disse, prestar o apoio para que esse capital que tu tem, esse recurso humano que tu tem, possa estar entregando resultado, né? E aquela coisa, as perguntas e as respostas de amanhã são novas. Como se reinventar constantemente e como o RH dá apoio para isso, né? Dentro do que tu falou lá atrás, dessa visão que a empresa tem, aonde que a empresa quer chegar, né? De que forma que o RH dá suporte para isso, né? Porque, que nem tu disse, tendências, mudanças de negócios, novos segmentos, né? Desde questão de adaptação de cultura, que nem tu disse, Sim. chinesa, americana, né? Não sei se tu acha que dentro da empresa o desafio é que nem tu disse, o RH, assim como outras áreas administrativas, ela existe um departamento lá fechado e tal, mas ele está em todas as áreas. Precisa É dar isso aí. suporte para todas as áreas. E pelo que eu entendi, o que tu disse é o RH para ser estratégico e conquistar essa posição, ele além de estar participando dessa tomada de decisão, que ele vai, vamos dizer, pode ser convidado ou pode se convidar, né? Pode se incluir Pode. nesse processo. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Acho que tem um ponto importante de RH quando a gente fala, né, de como é que a gente desenvolve as pessoas, de como é que a gente treina as pessoas. A gente tem visto cada vez mais a questão do protagonismo, né? E de criar profissionais que olhem para a sua carreira e para o seu autodesenvolvimento de forma autônoma. A gente tem recurso abundante de informação. Eu não preciso mais pagar milhões, né, por treinamentos e capacitações. A gente só precisa, às vezes, a gente só precisa dar um direcionamento, né, dizer assim, olha só, vai por aqui, né? E a partir daquilo ali, a pessoa vai começar a consumir conteúdo, vai aprender.
né? Acho que esse é o caminho das organizações, né? Não é mais trabalhar com treinamentos adestradores, né? Sabe do que eu estou falando? Não é trabalhar com treinamentos adestradores, é ensinar as pessoas a pensarem e a tomar decisão pelas suas carreiras, né? O que eu preciso aprender? Eu olho para mim, primeiro, ser humano, que essa é uma outra dificuldade que a gente tem. Tá, o que eu não faço bem? Eu não faço bem me comunicar em público. Tá bom, como é que eu vou aprender a me comunicar bem em público? Existem milhões de formas. Existe você observar alguém que faz isso bem e ir lá perguntar para ele como é que ele faz. Existe você treinar, né? Na frente do espelho. Existe você aprender alguma técnica de dicção e oratória. Existem várias formas. Mas você tem que começar a fazer. Não adianta o RH fazer uma turma de treinamento, te chamar para a turma e você dizer que saco, eu vou ter que ir para lá, sentar, meu trabalho vai ficar todo atrasado. Aí você senta lá, faz o treinamento, não aprendeu nada, volta para sua mesa e a sua vida continua do mesmo jeito, né? Sim. Então, a necessidade parte do indivíduo. Por que parte do indivíduo? Porque hoje, se eu, empresa, preciso de um conhecimento específico, eu compro no mercado. Eu vou lá e vou convidar uma pessoa para trabalhar comigo que tenha esse conhecimento. É abundante, é recurso abundante. Mas a gente tem que se dar conta, a gente como profissional tem que se dar conta disso. Porque se eu não me dou conta que sou eu que tenho que gerar para a empresa o conhecimento e não o contrário, eu me torno obsoleto. Então a gente tem trabalhado, para resumir um pouco o que você estava falando, né, de como é que o RH se convida, como é que o RH senta na mesa, o RH senta na mesa fazendo essas provocações, né? Uhum. E claro que tem um equilíbrio, claro que tem uma transição, claro que tem eu modular minha comunicação para o público que eu estou trabalhando, porque o óbvio não é óbvio para todo mundo, mas a gente tem que provocar pequenas revoluções, assim, sabe? A gente tem que dizer assim, cara, recurso está aqui, vai atrás, né? O sucesso é seu se você se fizer por onde. Aquela coisa, eu trabalho aqui há 10 anos e quero uma promoção. Por que você quer uma promoção? Sim. Né? Então, o RH também tem esse papel, que a gente já falou, né, de ser consultivo, de ser provocativo, de fazer as perguntas, de não dar todas as respostas, por mais que a gente tenha. Não é uma área treinadora, adestradora, né? Talvez tenham funções específicas que isso tenha que acontecer, claro, né? Eu preciso garantir a qualidade de um produto específico, eu tenho que seguir padrões, né? Mas não é assim para tudo, né? E aí, quando a gente dá essa autonomia para as pessoas, elas não conseguem sair do lugar. Sim. Sim, as pessoas não estão muito acostumadas com isso também, né? A gente não está preparado. E aí eu volto ao ponto da geração, né? Que a gente pensa assim, não, os jovens fazem isso melhor. Sim, não quer dizer, não Não quer necessariamente. dizer, porque eu tenho pessoas que têm mais de 40 anos e que fazem super bem, e eu tenho pessoas com 20 anos que não fazem isso muito bem, né? Sim. Sim. Então, tem tudo isso, acho que tem um monte de coisa, eu acho que estudar fenômeno social é importante, a gente olhar para o que está acontecendo no mundo é importante, a gente trazer, né, esse cenário é importante, mas a gente tem que sentar à mesa, a gente tem que dizer assim, olha só, o que eu tenho para dizer é importante, mas aí eu tenho que saber o que eu tenho para dizer é importante, né? Sim, sim, Eu sim. não posso estar ali só de coadjuvante, mas esse é um espaço que a gente conquista, né? Que ele é dado, mas a gente também conquista, porque vão me dar a cadeira, mas se eu não fizer por onde para sentar na cadeira, daqui a uns dias eu vou chegar na reunião e vai ter outro sentado no meu lugar, né? Sim, sim, sim. Eu acho que isso é importante. Não tem receita? Não tem. Eu acho que não tem. Eu acho que tem de. Para mim, o que é mais importante hoje? É você entender o negócio que você está inserido, né? Você entende o negócio, tá bom, isso ressoa para você? Os seus valores, os valores desse negócio são os mesmos, né? Porque aí fica mais fácil para você entender a estratégia, fica mais fácil de você entender o próximo passo, fica mais fácil de você confiar no próximo passo, né? Porque se eu sei que eu trabalho numa empresa que preserva, né, as pessoas
que é ética, que age de acordo com as leis, que eu tenho certeza que é transparente, que são valores que são parecidos com os meus, eu sei qual é o próximo passo que ela vai dar. Ou eu sei que ela não vai tomar decisões que vão ir contra esses valores. Sim. Né? Agora, se eu simplesmente trabalho num lugar porque me contrataram, talvez eu não consiga fazer essas leituras, né? Talvez eu não consiga dar o suporte e o apoio necessário. Sim, sim, sim. Sim, vai. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta ou se eu enrolei demais, mas. Não, respondeu e até eu ia não fazer uma síntese, mas eu acho que tu traz a ideia é a história da cadeira, né? Tu vai ter a oportunidade, mas vai muito da posição da pessoa, que nem tu disse, ter a humildade, né, de reconhecer que tem um gap ali que precisa buscar, né? Ter a humildade de daqui a pouco reconhecer que não está entregando ou logo não vai entregar, né? Reconhecer se daqui a pouco não está feliz e isso envolve uma decisão difícil, que nem tu disse, ó, vamos programar minha saída aqui, não tá bom para mim, então provavelmente e se tá bom para vocês daqui a pouco já não vai estar mais, né? Ter essa postura da pessoa. Que claro que a empresa tenta formar isso, mas isso é muito do indivíduo, né? Se a pessoa não tiver certas atitudes, é aquela coisa, se a pessoa não der o passo, qualquer coisa que tu faça vai ter um efeito restrito, vamos dizer, né? Isso é a primeira coisa que eu ia comentar. A segunda, muito do que tu já falou nesse tempo aqui, me remete muito a um conceito que eu gosto muito, que é a ideia do diálogo, sabe? A ideia de tu falar, de tu escutar, né? Que nem tu disse, ter conversas transparentes. Ah, tu acha que tu tem que ser promovido? Vem cá, vamos conversar. Não é simplesmente dizer sim ou não, né? Mas explicar para a pessoa, né? Entender qual é a expectativa da pessoa. Esse esforço para criar uma cultura de diálogo, né? Que daí toca num outro ponto que eu gosto, que é, pô, se a gente tem 100, 200 funcionários, tu quer aproveitar ao máximo aquele capital que tu tem. E o diálogo, ele permite isso, né? Ele cria essa conexão que tu precisa, né? Porque senão pode ser uma comunicação só, tu comunica, o cara, ok, entendi, mas não gera uma conversa, não gera um diálogo, né? Conta um pouquinho mais assim sobre essa visão de diálogo, de conversa com as pessoas, né? Porque que nem tu disse, a empresa tem os seus executivos, tem as suas diferentes áreas, né? Muitos desses executivos têm experiência ou às vezes não têm tanta habilidade do ponto de vista de pessoas, de gestão de pessoas, né? Tem sempre aquela visão do contrato por questões técnicas, demite por questões comportamentais, né? As pessoas têm, às vezes, uma habilidade técnica muito boa, mas uma gestão de pessoas com algumas fragilidades. E isso prejudica muito quem está nesse staff, nesse nível de gestão. Precisa comandar a equipe, né? Precisa gerenciar, formar a equipe. Conta um pouco a tua visão, que me parece assim bem aguçada de promover esse diálogo, promover essas conversas. Acho que o RH tem um papel importante nisso, na criação de programas que vão estimular essa mudança de cultura, né? Abertura ao diálogo. E aí a gente fala de vários processos, né? A gente fala de gestão de desempenho, gestão por competências, como é que eu dou feedback, o que é o feedback, né? Tá bom, tem o trauma do feedback, usa outra palavra, né? Usa conversas poderosas, usa diálogo de alguma coisa, né? Porque às vezes tem isso, né? Tem o trauma com a palavra que o pessoal não adere, né? Então tem que ter essa sensibilidade para dizer assim, tá bom, vamos só mudar o nome porque já vai funcionar, já vai ter uma adesão maior, né? Eu acho que aí entra a RH, quando entra com programas que fazem sentido para as pessoas, quando elas percebem que, às vezes, elas nem sabiam que elas precisavam daquilo. E aí elas começam a fazer algo e dizem, nossa, como isso ficou diferente, né? Então a gente fez vários programas nessa linha, né? De mudança de cultura,
de reforço do diálogo. A gente... E aí vai implementando, né? Vai fazendo ele ser reconhecido pelas pessoas, né? Vai fazendo ele ganhar visibilidade. É um programa né, que tem repetição, então as pessoas vão esperando por ele acontecer todos os anos porque percebem valor. Eu acho que aí entra o RH quando fala de como é que ele provoca, né, o desenvolvimento de situações ou de conceitos que são importantes para o negócio, né? Não é só a gente adestrar, né, mas é como é que eu crio nas pessoas a possibilidade de dialogarem. Porque quando a gente fala de... eu não sei que palavra eu uso, tá? Mas quando a gente fala de ser sensível ao outro, né? Porque o diálogo é ser sensível ao outro, né? Isso é algo que a gente desenvolve antes de entrar na empresa, né? De como é que eu olho, como é que eu cuido com a forma como eu vou conversar com alguém, né? Se você não faz isso em casa, você não vai fazer no trabalho, Sim. né? Então é muito mais sutil. Então algumas pessoas conseguem fazer isso muito melhor do que outras. E aí quando você vai olhar para a pessoa, né, de como é que ele é quando ele tira o crachá, ele é igual. Mas não vai, né? Sim. Você vai transformar uma pessoa que viveu 40 anos daquele jeito, vai dizer, não, filho, a partir de hoje, né, você tem que dar bom dia para todo mundo. Ele vai dizer, cara, mas eu nunca dei bom dia. Não quero dar bom dia, não muda nada no meu dia eu dar bom dia. Né? Não, mas aqui a gente dá, não, mas... Então, tem muita conexão, sabe, com valores, e por isso que é tão importante quando a gente contrata, a gente não contratar só pelo técnico, mas eu entender, eu volto a falar da questão dos valores, né, de como é que eu escolho. Cara, é que nem escolher um relacionamento. Tu tem que escolher alguém que pense parecido, tu tem que escolher alguém que saiba o que tu quer, tu tem que saber o que a outra pessoa quer, e tu tem que saber o que tu tá disposto a abrir mão. Não pode ser tiro no escuro, Sim. né? E eu acho que muito dos problemas que a gente tem hoje nas organizações é porque a gente dá tiro no escuro. Seja porque a gente contrata alguém achando que a gente vai transformar a pessoa, seja porque as pessoas se deixam contratar achando que a empresa vai mudar para ser o que ela quer. Sim. Sim. Aí ferrou, né? Sim. Já sabe que vai dar errado. Sabe que vai dar errado. Sim, ambos esperando no outro a transformação. Mas na sua transformação, não, né? Não, eu sou ótima, não precisa fazer nada, quem tem que fazer é a empresa. Não Sim, vai. perfeito, perfeito. Eu ia te pedir, tu já foi para a gente encaminhar aí as últimas perguntas aí, tu já foi comentando algumas boas práticas, né? Falou essa gestão por performance, por Uhum. competência. Para quem está nos escutando aí, outras boas práticas, não só que tu tenha vivido aí, mas outras experiências também, fora da minha ideia, boas Legal. práticas que tu valoriza, assim, que tu possa nos ajudar a disseminar e compartilhar, e principalmente valorizar, e a pessoa que for escutar poder pensar assim, minha empresa tem ou não tem, eu vou aprimorar, ou não tem, eu vou buscar mais informações para poder implantar Uhum. práticas realmente de RH que tu considere assim que são importantes. Acho que mentoria é um programa muito legal, Uhum. porque ele fala de como é que, e aí a gente vai trazer de novo reforço ao diálogo, né? Eu falo como é que a minha experiência pode te ajudar num momento de experiência similar, né? Sim. E aí eu não estou falando de nível hierárquico, eu estou falando de experiências, né? Eu tive uma experiência X e, né, fulano vai ter essa experiência e ele quer saber por que caminho ele vai, por onde é que ele vai, o que que acontece, né? O que que acontece Sim. depois, né? O que que acontece lá no final? Eu acho que a mentoria ajuda muito no diálogo, ajuda muito de praticar a empatia, a praticar a escutativa, né? Ajudar a pessoa a encontrar as respostas e não responder.
Acho que a mentoria é um exercício interessante para quem mentora e para quem é mentorado. Legal. Né? Porque é diferente de você dar a ordem ou dar o comando, né? A mentoria você diz assim, olha, eu fiz assim, mas o que você está pensando em fazer, né? Sim. Então você devolve para a pessoa a responsabilidade pela decisão que ela vai tomar, que eu acho que é bacana, e você tira da questão da liderança, né? A liderança está me mandando fazer, é você mesmo tendo a coragem de tomar a decisão. Acho que mentoria é bacana. A gente falar sobre feedback, porque, de novo, isso é algo que a gente traz de casa, se a gente não consegue ter conversas verdadeiras, né? Com as nossas relações próximas, é muito difícil a gente ter esse tipo de conversa com as nossas equipes ou com as pessoas que trabalham com a gente. E a gente percebe quando a gente tem que ensinar isso no ambiente corporativo, né? Se as pessoas não sabem ter conversas verdadeiras sem ter que ferir o outro, né? Sim. Sim. Cara, tem tanta. É que às vezes não é nem programa, são ações, assim, são coisas que a gente vai fazendo e a gente vai vendo que vai dando certo. E que às Sim. vezes não requer investimento, às vezes é boa vontade, né? Às vezes é disponibilidade, né? Eu tenho 1 hora por semana, o que eu vou fazer? Eu vou abrir minha agenda para conversar com alguém, que não necessariamente é do meu time, para conversar com outras pessoas, para entender como é que elas aprendem, como é que elas conversam, o que elas acham que elas poderiam fazer diferente, perguntar o que elas acham que eu poderia fazer diferente. Sim. E exercitar essa proximidade, né? Exercitar a proximidade, exatamente. Uhum. E eu vou reforçar. O ponto principal é vulnerabilidade, né? É a gente dizer assim, eu não sei tudo, eu também faço coisas erradas, mas eu também acerto, como todo mundo, porque no fim, todo mundo é gente, né? E quando eu me coloco nessa condição, quando eu aceito essa condição, eu digo assim, cara, eu não sou melhor porque eu estou num papel de liderança, né? Eu tenho alguma coisa em mim que serve para essa posição, e eu estou aqui hoje. Amanhã eu posso não estar, né? Mas isso faz com que as pessoas se aproximem mais, que elas entendam que elas não precisam ter medo de errar, de fazer diferente, né? De dizer o que elas sentem. Mas se a gente não exercita e se a gente não fala sobre isso, a gente não consegue, a gente tem medo. Aí quando a gente conversa e quando a gente vai para o diálogo, a gente fere, a gente discute, a gente perde a razão, né? Não precisa Sim. ser assim, mas todo mundo está aprendendo, né? Sim. Então a gente se Sim. colocar numa condição de quem aprende e de quem não tem todas as respostas, isso acontece em qualquer posição executiva que você tenha, né? Não significa Sim. que você não seja capaz de. Você dizer que você não sabe não significa que você é incapaz, só significa que você não sabe, ponto. Sim. Né? Sim. Então, Sim. acho que isso transforma o ambiente, né? Transforma a gente em pessoas capazes de buscar respostas e de aprender, porque quando eu digo que eu não sei, eu estou tendo que dizer que eu vou ter que aprender, né? Sim. Então, acho que tem várias coisas que o RH pode fazer para quem está nos ouvindo, que muitas vezes é simples, não requer investimento, não requer sistemas complexos, né? Requer só pensar, tá bom, se eu botar as pessoas para conversarem de uma forma estruturada, pode funcionar? Né? Vamos fazer um piloto? Vamos rodar com uma equipe pequena? Vamos ver como é que isso aqui funciona? Né? Vamos criar um ambiente seguro para que as pessoas saibam que elas podem entrar aqui, conversar, e depois, quando elas saírem, ela não vai ser demitida? Porque Sim. as pessoas têm medo, né, de dizer as coisas, e depois dizer, vai me demitir. Tá bom, mas existem formas e formas da gente falar as coisas, né? E existe um momento adequado também de falar. Então, acho que é criar esse momento, sabe? Tem que criar esse momento. E como é que cria isso? Não é sozinho. Tem que convidar pessoas de outras áreas, perguntar para elas o que elas gostariam, né? Como é que você gostaria de conversar, de saber mais sobre algum tema? Né? Então, acho que Uhum. montar comissões para entender o que o teu usuário quer, o que o teu cliente quer é importante, né? Porque RH tem a mania de fazer
coisa para eles, né? Para o próprio RH. Aí depois não sabe por que não dá certo. Mas é porque não ouve o que o cliente quer. Então, fazer grupo e perguntar para as pessoas o que elas querem, e claro, né? Tirar o negócio, eu quero aumento, eu quero um benefício, eu quero que é diferente, tem que mostrar para as pessoas que é diferente, dar o foco, é um grande caminho para você descobrir o que você pode fazer, né? Porque RH às vezes acha que ele constrói aquilo que ele acha que é bom para ele, e aí vai aplicar, não tem retorno. Acho que olhar para o teu público interno é super importante, né? Sim, sim. Sim, e até nessa questão de práticas, de boas práticas, se for fazer uma conexão aí com pegar lá os princípios de governança, acho que tem duas coisas principais: prestação de contas e avaliação de desempenho. Uhum. Principalmente essa segunda parte. Nos conta um pouco qual que é a tua visão sobre essa. A gente vê cada vez mais, principalmente empresas, claro, não do porte da Mideia, né? Empresas menores. Até acredito que seja um desafio para vocês, mas para empresas menores, mais ainda, né? Buscando mecanismos para conseguir avaliar as pessoas, né? Uhum. Eu Uhum. consigo, se eu tenho metas no meu departamento, eu consigo avaliar o departamento, mas sempre tem aquela camada que tu precisa aprofundar mais, que é poder dizer que as pessoas em si têm desempenhos diferentes. Então eu preciso ter avaliações, né, uma lupa individualmente em cada um, para a partir daí poder entender esses gaps individuais e, né, Perfeito. esforço em cima disso. Nos conta um pouco a tua visão sobre essas práticas de avaliações de desempenho individuais, assim. Primeiro que toda empresa é um negócio, e todo negócio precisa de resultado, né? Senão a gente não tem emprego, a gente não tem salário. Então, o objetivo de avaliar desempenho, no final, é garantir que eu estou acompanhando se o negócio vai dar resultado. Porque se eu trabalho, e no final do ano a empresa fecha no vermelho, tem alguma coisa que está desequilibrada aí no processo como um todo, né? Então, eu olhar para o desempenho ao longo do ano me permite corrigir rotas. Se eu estou desenvolvendo um projeto, né? E no meio do ano o negócio mudou, o ambiente macroeconômico mudou e aquele projeto não faz mais sentido, eu tenho que saber que eu tenho que interromper aquele projeto e fazer outro, né? Porque se eu for com ele até o final, vai chegar lá no final do ano e dizer assim, não, mas a gente começou o ano vendendo banana, mas no meio do ano, né, tinha muita banana no mercado, a gente decidiu vender laranja. E aí eu continuei trabalhando no meu processo de banana, não vai dar certo, né? Eu não vou gerar o resultado. Então, acompanhar o desempenho individual, ele serve para que no final todos os indivíduos, né, gerem o resultado geral da organização, o resultado final. Como é que eu olho para isso e para os desempenhos diferentes, porque cada um tem uma curva de maturidade diferente? Esse é o papel do gestor. É ele entender o tamanho do desafio que ele vai distribuir para o time. Para alguns o desafio vai ser um pouco maior, porque a complexidade da posição é maior, para outros o desafio tem que ser menor. Mas tem que cuidar, ou uma dica que eu dou, é que os objetivos de desempenho sejam desafiadores, não sejam objetivos de rotina. Porque a rotina é algo que eu sou responsável em entregar. Eu tenho que entregar, né? Todo mês eu tenho que entregar aquilo ali, para aquilo que eu fui contratado. Quando a gente fala de desafios para desempenho, é para melhorar os resultados, né? Para buscar algo além do que eu já faço. Sim. Sim, não sei se te respondi, mas não, também é um respondeu processo sim. educativo, né? Também é um processo educativo. Sim, sim, respondeu sim, e acho que muito na ideia de esse desafio que tu diz é a régua, né? É É isso puxar aí. as pessoas, né? É poder elevar a régua para ter essa diferença, ter esse gap, e esse cara conseguir buscar isso, né? É isso Eu, aí. eu tenho, por exemplo, assim, coisas que eu falo muito para empresários, para gestores, que é assim, pô, esse cara tá pronto, então busca outro. Aquela coisa assim,
esse cara tem que ter o potencial de alcançar isso aqui. Se ele está pronto, é porque ele já tinha que estar vislumbrando outro desafio. A organização já tinha que estar puxando ele né, mais para cima ainda, né? Sim. Então, eu acho que é um pouco isso, né? A empresa que tem que... O ritmo tem que ser dado pela organização, né? O ritmo é dado pela organização, é isso mesmo. E o RH que dá esse apoio, né? Que ajuda nesse desenvolvimento, né? Sim, sim. É isso aí, mas o ritmo é dado pela empresa, é isso mesmo. E no final do dia é isso, a gente tem que entregar resultado, né? Sim. Se não entrega resultado, a empresa não existe. Amigo, ó, nosso papo tá bom, né? Mas tá acabando a bateria do meu celular. Tá, deixa eu dar tempo, será da última para a gente falar da premiação, poder falar uma parte mais tua visão, principalmente questões assim. A gente também queria te perguntar uma sobre a premiação, tá? Para tu contar o que é e tal, como foi, e a tua visão como mulher, mãe, aproveitando que semana passada teve o Dia Internacional da Mulher, a gente até na Girardi fez questão de publicar muito os absurdos de estatística de salário, de preenchimento de posições, né? Essa desigualdade. Só para a gente fechar, se tu pudesse falar um pouco sobre primeiro sobre a tua premiação e um pouco da tua visão sobre a mulher no mundo corporativo. Peraí que eu vou tentar botar para carregar, tá? Peraí. Enquanto eu falo aqui, eu vou te botar no microfone. Tá me ouvindo ainda? Sim. Tá, eu vou botar no cabo do celular, do carregador aqui pra gente falar. A premiação foi assim. Eu fui convidada por um parceiro a participar, me disse, olha, a gente promove um prêmio, né, no Brasil inteiro, nós somos um dos patrocinadores e que é dos RH mais admirados, e o que você acha de você participar? Tá. Assim, né? Você me conhece. Eu disse, tá, mas porque eu não faço marketing, eu não sou uma pessoa que faço marketing, né, marketing pessoal e tal, não sou. Eu disse, tá, ok, não, isso é por votação e tal, então a gente vai te mandar um link, as pessoas vão votar em você, e aí depois tem o ranking lá. Eu disse, tá, aí me mandaram um link, aí eu, né, mandei para os meus contatos, e aí foi tão surpreendente que foi assim, aí as pessoas recebiam o link e me diziam assim, nossa, que legal, o que é isso? Eu posso mandar para outras pessoas? E eu dizia, pode, eu achava, eu achava estranho. E eu achava estranho e pensava assim, mas por que as pessoas vão querer votar em alguém que elas não conhecem, né? Enfim. E aí foi indo. E aí tá, aí chegou o dia, aí eu fiquei entre as finalistas, e aí eu disse, nossa, fiquei entre as finalistas, ok, né? E aí tá, eu entre os finalistas era convidado para ir para um jantar, eu fui para o jantar, mas eu fui para o jantar tipo, vou para um jantar, né? Não vou para o jantar porque eu vou ganhar, tipo, vou para o jantar, vou comer, vou beber e tal. Cheguei no jantar e foi muito engraçado porque as pessoas que me convidaram já sabiam do resultado, mas não tinham me contado. E aí eu indo, e aí os meus amigos me diziam, não, já ganhou, vai ganhar, não sei o que. Eu disse, não, gente, não vou ganhar nada, imagina, eu tô aqui em Manaus, do outro lado do mundo, fora do eixo natural que as coisas acontecem, né? Eu não tenho dúvidas de que eu faço um bom trabalho, mas eu não faço um bom trabalho pensando na propaganda que isso faz, sabe? Ou Sim. de que as pessoas percebem fora. Eu faço porque eu tenho que fazer, e eu faço porque eu gosto. E aí, quando eu cheguei, e aí eu tava demorando, era em São Paulo, eu peguei um táxi, tava chovendo, um trânsito desgraçado, e aí eu me atrasei. E aí as pessoas me mandando mensagens, tu não vai vir? Porque daqui a pouco vão chamar teu nome, o que eu faço? Eu disse, se chamar meu nome, sobe lá e recebe. Eu falei, né? Chamar meu nome, sobe lá e recebe, mas eu achando que elas estavam brincando. Eu cheguei num lugar, eu sentei e me chamaram. E abriram com o ranking norte, né? Então eu ganhei o prêmio de melhores RH do Brasil, o ranking norte.
eu não sei com quantas pessoas eu estava concorrendo, eu não sei quantos votos eu tive, né? Interessa que foi super surpreendente, assim, e foi muito legal. E trouxe uma visibilidade para a empresa muito bacana. Mas para mim, como profissional, trouxe a confirmação de que talvez o que eu faço, talvez não, né? Eu tenho certeza hoje de que o que eu faço tem um alcance muito maior do que eu imaginava que ele tivesse, sabe? De que Sim. existe um reconhecimento por parte das pessoas muito maior do que eu achei que a minha contribuição pudesse alcançar. Isso para mim foi muito gratificante. De servir de exemplo para outras pessoas, sabe? Do meu time ficar super orgulhoso. Enfim, foram várias coisas que foram muito legais, assim. E que Sim. foi inesperado, porque, de novo, eu não trabalho para ganhar prêmio. Eu nem sabia que você podia ganhar prêmio, sabe? Sim. Não E trabalho para ganhar prêmio, eu trabalho... tu não estava buscando isso, e esse reconhecimento te surpreende, e acho que até tem um lado, que nem tu disse, daqui a pouco tiveram pessoas que votaram e que conhecem a Fernanda, mas não conhecem a Fernanda da Mideia. E como Sim. é uma área, sei lá, daqui a pouco diferente de TI, por exemplo, né, que tu não sabe, o cara é de TI, mas tu não sabe que habilidade o cara tem. RH é um pouco diferente, que mesmo sem conhecer a Fernanda lá na minha ideia, conhecendo a figura, conhecendo a pessoa, tu tem uma boa ideia, pô, é uma pessoa que se comunica bem ou não, né? Tem alguma Sim. habilidade com gestão de pessoas ou não, e daqui a pouco isso, né, explodiu e te surpreendeu, muito legal. Então pessoalmente foi muito legal, acho que e profissionalmente também. Para o meu time foi muito legal, porque trabalha com a autoestima de todo mundo, né? Mexe com a autoestima de quem está perto de ti, todo mundo se sente reconhecido, né? E eu fiz questão que todos se sentissem reconhecidos, porque de certa forma eu também estava representando, né? Então isso foi muito legal. E aí outra premiação que a gente ganhou, que foi super impactante, foi entrar para o ranking das melhores empresas para se trabalhar pela Great Place, que era algo que a gente já vinha construindo desde 2017, e aí fala muito de transformação de cultura, fala muito de liderança, né, de como é que a gente respeita todos os pilares, né, então quem conhece a metodologia da Great Place sabe do que eu estou falando, quem não conhece, procura conhecer, porque é muito legal, né, porque ela fala o que é importante, né, o que as pessoas esperam das melhores empresas para se trabalhar. Sim. E saber que as pessoas reconhecem isso, né? De que mesmo no momento de pandemia, a gente cuida das pessoas, a gente conversa, a gente celebra as conquistas, a gente aprende junto, a gente ouve e diz para as pessoas: olha, a tua ideia é legal, mas por que a gente não consegue implementar? Por isso, por isso, por isso. Mas não desiste, daqui a um ano, de repente, a gente consegue, então volta com ela depois, né? A gente dá espaço para que as pessoas se sintam importantes. As pessoas gostam, o ser humano gosta de se sentir importante, né? E Great Place trouxe esse gostinho pra gente, né? De a gente tá no caminho certo, o que a gente faz é correto, a gente tem muita coisa para fazer, tem muito que melhorar, tem muito que evoluir, mas mostra que dá para fazer, né? Que é o caminho, que a gente não precisa investir milhões, né? Que a gente não tem que transformar ninguém, né? Que a gente tem que aceitar as pessoas da forma como elas são e as pessoas têm que se dedicar para evoluir, né? Todo mundo evolui. Quando a empresa evolui, as pessoas evoluem, né? Esse ciclo, ele tem que ser contínuo, né? A gente não pode, quando um deles para, a gente tem problema. E a gente vê esses problemas, né? Em várias empresas, né? Que não consegue levar os seus negócios adiante, que tem problema das pessoas que reclamam, que tem alta rotatividade. Nós já fomos uma empresa, né? Que tinha alta rotatividade. E hoje a gente tem orgulho de dizer que nós, né, somos uma das melhores empresas para se trabalhar no país. E isso é muito, muito legal. Então, foi um ano de conquistas, né, de conquistas pessoais, de conquistas profissionais, e que mostra que a gente está no caminho certo, no caminho de transformação de negócio, né?
Acho que esses últimos 2 anos foram 2 anos de transformação para todas as empresas. Quem não se transformou não está mais aqui, né? E foi difícil para todo mundo, né? Então, de novo, a gente olhar para aquilo que a gente não sabe, reconhecer que a gente não sabe e ir atrás, eu acho que é isso que transforma, né? É isso que faz a gente chegar num outro patamar. E não para aí, né? É um ciclo. Daqui a pouco aparecem outras coisas que vão fazer a gente querer aprender outras coisas, vão aparecer novos negócios que a gente vai ter que estudar, que a gente vai ter que aprender, que a gente vai ter que se posicionar, porque a vida era assim há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20, há 10. Há quanto tempo existe internet, gente? 20? 20 anos, talvez, é. Telefone Virando celular. os anos 2000, é. Telefone celular, 15 anos. Quando o telefone celular apareceu, eu me lembro que falavam, a gente vai poder se ver no telefone. Tempo real? Como? Não, só gravado na TV. A gente nunca vai poder. Gente, 15 anos. Sabe? E vai dizer que a gente não consegue, a gente aprendeu, né? Aprendeu a fazer, aprendeu a usar. Agora a gente já cocria, né? Agora a gente já diz o que a gente quer. Agora a gente já diz, né, para as empresas de tecnologia, olha só, isso só que vocês estão me dando, não quero mais não, quero mais. Né? Sim. Então a gente está aprendendo o tempo inteiro e a gente tem que transportar isso para todos os ambientes que a gente vive, né? Para a esfera organizacional, pessoal, e aí vai. Perfeito. Ô Fê, para não te segurar muito mais e até já deixando um convite para uma próxima, daqui a pouco a gente, numa próxima, faz algo específico sobre essa visão da questão feminina e das mulheres no ambiente de trabalho, no mundo corporativo. Talvez a gente tenha espaço aí e a necessidade de falar mais sobre isso. Mas para não deixar de falar disso, conta um pouco qual que é a tua visão sobre esse tema, né? Dessa desigualdade brutal que a gente vê ainda, né? Essa falta de oportunidade, essa questão salarial, questão de posição, né? Em cargos de liderança e gestão. Qual que é a tua visão sobre esse tema, sobre a inserção e a participação das mulheres, e também não só das mulheres, né? A diversidade de forma geral, né? Nas organizações. Assim, eu não olho para gênero quando eu contrato. Eu não fico pensando se é homem ou mulher, né? Eu contrato o melhor profissional. Claro que é um tema polêmico, porque se eu disser isso, eu vou dizer assim, não, mas eu, né, era a pessoa mais qualificada e não fui escolhida, foi um homem que foi escolhido, né? E sim, talvez existam, talvez não, existem empresas assim, né? Porque a gente vive um mundo machista e masculino, né? Que entende que um perfil é melhor que o outro, né? Um estilo é melhor que o outro. As coisas estão mudando, sim, as coisas estão mudando. A gente sabe que tem pesquisas que dizem, né? No ritmo que vai, a gente só vai igualar o salário do homem e da mulher em 2050. Esse é um ponto, esse é um recorte, né? Recorte. Mundo ainda machista. Segundo recorte, posicionamento feminino frente a isso, né? Eu sempre acredito que a responsabilidade é compartilhada. Porque quando a gente se coloca no papel de vítima ou de refém, e a gente falou muito sobre isso aqui, né? Quando eu falei que a gente tem que estimular o protagonismo, que as pessoas não estão aqui para serem adestradas, que a gente tem condições de dizer o que a gente quer, o que a gente não quer, isso também vale para o público feminino ou, né, para o gênero. É mais difícil? Talvez seja. Eu não posso te dizer, falando por todo mundo, porque não foi mais difícil para mim. Né? Não foi mais difícil para mim. Eu não deixei de fazer nada do que eu queria, sendo mãe, sendo uma mãe solteira, porque eu me separei do pai das minhas filhas, elas eram muito pequenas. Eu não deixei de, né, buscar o meu desenvolvimento, eu não deixei de ir atrás das coisas que eu acreditava.
E eu não me coloquei num papel de, o mundo é machista, então se eu for concorrer com um homem, ele vai ganhar de mim porque ele é homem. Eu nunca me coloquei nessa posição. E se isso algum dia aconteceu, ok, eu não vou deixar de fazer o meu melhor por isso, sabe? Então, acho que Sim. tem dois cenários. Tem o cenário, sim, do mundo ainda ser muito machista e muito conservador? Tem. Também tem o cenário de como as mulheres se colocam frente a isso. Eu acho que a gente já vê muitas mudanças, muitas mulheres não aceitando e dizendo assim: não, eu não aceito isso e eu vou buscar um outro espaço que me represente, né? Que é um poder de escolha importante, né? Porque até um tempo atrás não se tinha poder de escolha. Vai mudar? Já está mudando. Já mudou muito, né? E eu vou te dizer o seguinte, a gente pode, em 2050, né, igualar salário, e a gente vai chamar outra coisa para se comparar. A gente vai chamar outra coisa, sabe? Porque o ser humano gosta do contraste, né? Uma coisa versus a outra coisa. Então, sempre eu vou estar comparando a algo e dizendo que eu sou o pior que, né? Eu não consigo olhar com esse olhar de comparação, mas eu, né? Uhum. Eu, quando contrato, não olho, estou contratando mais homens ou mais mulheres. Vamos dividir aqui, contratar uma mulher, porque a gente tem poucas mulheres em posição de liderança. Jamais, quando faço uma contratação, eu penso nisso. Eu não penso na questão de gênero nunca. Deveria? Não sei se eu Uhum. deveria. Eu olho para o profissional. O profissional tem condições de. Não interessa se ele é homem ou se ele é mulher, qual é a cor que ele tenha, qual é a opção sexual que ele tem, não interessa. Sabe? Se Sim. tem filho, se é casado, se é solteiro. Sim, tu diz Não é isso. tanta questão de gênero quanto outras questões, né? Quanto outras questões religiosas, ideológicas, sei lá, né? Sim. Várias outras. Mas é o meu estilo, eu não olho para isso. Isso para mim não é importante. Eu tenho um olhar para o ser humano que é diferente. Mas é meu Sim. olhar, né? É o meu lugar de fala. É meio clichê usar isso, mas é o meu lugar, né? Não é o que prepondera. Mas é isso que eu acho. Eu tenho 2 filhas, eu quero que elas sejam o que elas quiserem ser, eu quero que elas escolham fazer o que elas quiserem, estudar o que elas quiserem, morar onde elas quiserem, fazer o que elas quiserem, né? Porque a vida tá aí para ser vivida. E tem tantas condições quanto qualquer outra pessoa. Né? Acho que meninas e meninos. E aí, falando mais uma coisa sobre, né, o ambiente feminino, como é que é, o mercado de trabalho e tal, acho que essa mudança, a mudança desse olhar começa, aí sim a gente vai falar de gerações, né? Começa como é que a gente está educando, né? Eu Sim. ainda vejo pais que reclamam que a mulher não tem lugar no mercado de trabalho, mas ela reforça comportamentos não adequados ou comportamentos que ela ajuda comportamentos que ela julga no mercado de trabalho, né? Que venham dos homens, ela reforça na educação do filho. Não vai mudar, Uhum. sabe? Comportamento que ela julga inadequado das mulheres colegas, ela reforça na educação da filha, né? Então, Sim. assim, a mudança começa por cada um. Se cada um fizer a sua parte um pouquinho, né? É Sim. diferente. Se cada um fizer a sua parte, é diferente. Se cada um contratar sem olhar para o sexo e dizer assim, eu vou olhar para se realmente é competente, será que fica diferente? Será Sim. que pode ficar diferente, né? Então, eu acho isso. É fácil a gente julgar, é fácil a gente falar que tá errado, mas é bem difícil a gente fazer diferente, né? Então, o meu convite para quem nos ouve e nos vê aí, que vai ficar gravado aí por bastante tempo, o que você pode fazer diferente, Uhum. sabe?
O que você pode fazer diferente? No seu dia a dia, no seu tratamento com as pessoas, no seu olhar talvez um pouco preconceituoso, e às vezes não é porque a gente quer ser preconceituoso, é porque a gente cresceu e recebeu uma educação com preconceitos, né? E às vezes a gente nem sabe que são preconceitos e a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas o que a gente pode fazer diferente? Sim. Às vezes é uma coisa simples, né? Mas se cada um fizer algo diferente no seu dia, talvez a gente ajude a diminuir esse período aí que as estatísticas mostram, né? De igualdade salarial, de oportunidades, de tudo. Sim. Né? E se você perguntar para muitos homens que hoje em trabalho se eles queriam ser o chefe da família, ou se eles queriam ser a pessoa que sustenta tudo, eles iam dizer assim, não, eu não queria. Qual é o poder de escolha que ele tem? Uhum. Né? Então, assim, ó, assumir o que tu quer fazer. Ah, tu não quer trabalhar? Você é mulher, não quer trabalhar? Tá bom. É importante para você não trabalhar, ok. Mas você não pode reclamar ou dizer que o mercado de trabalho não te dá espaço, né? Você, homem, não quer trabalhar? Tá bom, ok. Né? Como é que é a tua organização, então, familiar para que isso aconteça? Sabe? Como é que a gente transforma o mundo num mundo onde as pessoas podem fazer o que elas querem, não o que elas são obrigadas a? Sim, sim. Mas é isso, eu quero que o futuro seja um futuro onde as pessoas façam o que elas quiserem fazer. E que elas estejam onde elas estiverem porque elas optaram por estar ali. Não porque alguém as colocou ali ou não as colocou. Né? Que o mesmo o não estar também pode ser uma escolha. Sim. Então, é isso que eu faço diferente todo dia, para ser uma escolha, né? Então, minha provocação é para que cada um faça as suas escolhas aí um pouco diferentes, né? Que saiam do automático, que pensem o que podem fazer para, né, mudar a forma como a sociedade está, se acha que está ruim, se acha que tem que ser diferente, né? Porque tem isso, a gente tem que se conectar com isso, né? E entender que se para você não tá legal, você tem que fazer diferente. Sim, sim. Sim, e acho que um pouco do que tu traz também, que tu falou existe uma realidade, existe um contexto que a gente tem menos controle, é um problema estrutural, né? E tem a forma como a gente encara isso, né? Que aí vem a ação transformadora que tu diz que se cada um fizer a sua parte, mesmo que seja um pouquinho, né? É importante, né? Ou então a forma como a gente encara, eu não estou dizendo a forma como a mulher, a forma como todos nós encaramos esse problema, né? E o que tu traz também, que é um problema estrutural, tu corrige ele num processo em que tu começa pela base, tu começa pela educação, né? Então não é uma coisa como que nós vamos mudar isso esse ano. Não, né? Claro que é importante o que a gente pode fazer esse ano, mas para Não vai mudar... mudar isso quando a pessoa chegar no mercado de trabalho, entendeu? Exatamente. Não vai, Exatamente. não, a gente não pode transferir para este momento a transformação. Sim. Porque se eu fui educado num ambiente onde isso para mim não é um valor, não Perfeito. vai acontecer a mudança. De novo, a gente volta para o tema dos valores, né? Mas é isso. O que é valor para a sociedade em que eu vivo? Por que aí eu entro numa empresa onde aquele valor não funciona? Cara, o que você está fazendo ali? Sim. Sim. Exatamente. Exatamente. Né? Mas o problema de estrutural a gente resolve, né, na estrutura, né? Na Sim. fundação. A gente não resolve lá no Sim, telhado. mas exatamente. Aí vai Exatamente. demorar. Quer resolver quando o telhado estiver pronto, vai trocar né? Vai trocar a fundação quando o telhado estiver pronto, vai demorar. Ou você vai ter que destruir tudo e construir de novo. Então é estrutural mesmo, não tem o que fazer. É isso aí. Mas Tá muito legal. legal, Fê, te agradecer e obrigado pelo teu aceite aí ao nosso convite, obrigado por 1h40 aí de conversa, muito bom. Se a gente tivesse mais tempo, com certeza ia render mais, né? Nós vamos ter que fazer
uma segunda conversa, então foi muito legal, te agradeço sim de coração. Tenho certeza que para quem for escutar, for assistir, vai agregar muito, né? Vai agregar muito, não só o pessoal de RH, né? Então, falando no pós-conversa, já fazendo uma propaganda para o pessoal poder assistir, foi muito interessante, muito legal. Também tu poder contar a tua experiência, né? Contar da empresa, né? Trazer a tua visão, né? Acho que isso era isso que a gente queria e conseguimos atingir com sucesso o nosso objetivo. Então, muito obrigado, né? E vamos mais um pouquinho, nós vamos combinar uma segunda rodada, poder falar mais desse último tema aí, que acho que é um tema legal, é polêmico, que nem tu disse, né? Mas é a história do diálogo, precisa ser conversado sobre isso, né? Precisa ser conversado. Então, verdade. é isso aí. Muito obrigado, grande beijo para ti. Agradeço o convite e marcaremos mais. Me chama aí, às vezes a agenda é meio complicada, mas a gente vai dando um jeito. E espero ter contribuído, espero que alguma coisa toque, né? Com e certeza. Que reverbere aí para mudanças. E fico à disposição para quem quiser entrar em contato também. Depois você deixa meus contatos aí, e redes sociais, tudo bem tranquilo. Podem acessar para a gente construir outras formas de pensar e outras visões aí, que é muito legal. Isso Obrigado aí. pelo convite. Isso aí, então agradeço aí a Fernanda Bittencourt. Acho não, com certeza foi um ótimo encontro. Foi dentro da linha aí da nossa provocação, que é reflexões estratégicas, ou seja, a gente poder refletir, né, e ter ações transformadoras, né, não só... Esses dias eu vi uma analogia que é boa também, que é que nem a história da oração, ninguém fica só orando, né? Ninguém fica só... tomara que alguma coisa aconteça, né? Tu tem que fazer alguma coisa, né? Então, a ideia da reflexão estratégica é um pouco essa, poder refletir, poder pensar, poder ter uma parada, pensar melhor nas coisas para amanhã, né, poder fazer alguma coisa, né, ter uma ação transformadora. Obrigado, Fernanda, e até a nossa próxima edição aí do nosso programa Reflexões Estratégicas. Um grande beijo, abraço para todo mundo e nos encontramos na próxima aí. Valeu, Fê. Um abraço a todos. Até mais, beijo. Tchau, tchau.